Gratidão a Deus pela vida da nossa menina, né, do nosso milagre. A Ariana é fruto de muita oração, né? A começar por Carlos, todas as noites pedia a Deus uma irmã. Ele queria uma irmã, ele não queria um irmão, ele queria uma irmã. E ele todas as noites em oração ele pedia a Deus que a irmã viesse. Depois de Carlos, eu tive 4 abortos. Vários médicos me diziam: desista, você não pode mais ter filhos. Mas Carlos me dizia: mamãe, eu quero a minha irmã e Deus vai dar a minha irmã. Todos os 4 abortos, eles eram meninos. E quando eu engravidei de Ariane, o médico chegou para a gente e falou que eu tinha uma doença chamada trombofilia. Eu tenho, né? Porque a trombofilia ela não deixa de existir após gravidez. E a trombofilia, ela é uma trombose causada no útero. Ela bloqueia a veia que leva o ar, né, para o bebê. Então, por isso, as minhas perdas. E aí, quando a gente descobriu a gravidez dela, eu me assustei inicialmente. Mas eu disse a Deus: a minha filha, eu não sabia que era uma menina, né, mas eu dizia assim: o meu bebê é promessa. E dessa vez eu tenho certeza que Deus vai me encaminhar pelos caminhos certos. E o nosso bebê ele vai vir, né? E assim, fazia desde a primeira gestação que a gente tentava um médico em Recife chamado Dr. Glaucio Nascimento, e a gente nunca conseguia vaga. E quando eu descobri a gravidez de Ariane no carnaval, quando eu cheguei no carnaval, eu liguei, né, para o consultório e a menina falou: olha, a gente tem uma vaga hoje, à tarde. Se você puder vir, né, eu marco para você. E a gente não pensou em 2 vezes, a gente tinha chegado na quarta-feira e a consulta era na quinta, então a gente foi embora para o Rio Mar e fomos atendidos por Dr. Glaucio. Inicialmente a gente se assustou, ele olhou para mim e disse: você é uma bomba relógio. Eu não sei nem por onde começar o seu tratamento. Você tem diabetes gestacional, você tem risco de pré-eclâmpsia, fora trombofilia. Mas eu estou passando para você logo uma injeção para você ir tomando. E essa injeção, ela custa R$90. E você vai tomar essa injeção todos os dias. Eu saí lá assustadíssima junto com a Ariana. E ele dizia assim: o que a gente vai fazer? Eu dizia: eu pego o cartão e a gente passa o cartão, mas a gente vai comprar essas injeções de todo jeito. Mas a gente foi na casa de uma tia dele lá em Recife ainda, e eu dizia: mas Deus vai prover. A gente vai se virar, a gente vai fazer de tudo, mas a gente vai seguir o protocolo que ele passou. E aí, quando a gente vem saindo de Recife, o consultório liga, né? E eu vi que foi o primeiro momento que Deus se mostrou presente e mostrando pra gente que a Ariane era promessa. E era um milagre que aconteceu nas nossas vidas. Porque o Dr. Glaucio liga e ele diz: Vanessa, eu consegui para você 30 injeções. Você pode vir buscar. E a gente já estava vindo para Limoeiro, nós pedimos um primo dele, ele pegou essas injeções e eu iniciei o tratamento. Com 16 semanas, a gente volta ao consultório e ele diz: é um menino. Brincou até com a gente, né? Tomou assim no esporte, disse que era um menino. E a gente volta para casa achando que a Ariane era um menino. Foi a primeira vez que a Ariane confundiu os médicos. E aí, preparamos, inclusive, a minha sogra, a minha Ariane, comprou umas coisas já de menino, né? Porque a gente começou a se preparar para uma gravidez de menino. Mas aí o meu sogro dizia: ele se enganou, ela é uma menina, esse bebê é uma menina. Não tem como, está na ultrassom, né? Mas, com 20 semanas a gente volta ao consultório. A primeira surpresa: não é menino. Ele brinca com a gente e diz assim: eu já disse o sexo, já, o senhor disse que era um menino. Ele: não, é uma menina, aqui, né? Estampado muito grande, e é uma menina. Mas aí ele diz: a alegria que nós tivemos de saber que era uma menina, porque era o desejo do nosso coração, e o tão sonhado, né, a irmã que Carlos queria. Mas ele disse pra gente que a minha gravidez não vai para frente. Porque os ossos de Ariane não cresciam. Os ossos que a gente chama ossos longos, que são os ossos, o húmero e o fêmur, eles não cresciam. Tem um cálculo que é feito agora, que se chama percentil, que é o cálculo do peso com o tamanho dos ossos. E ele dizia: olha, o percentil de um bebê, na idade gestacional que você está, ele era para estar em torno de 10. A Ariane
Então, possivelmente, você não vai gestar essa criança, né? E eu disse, doutor, o que a gente tem que fazer? Ele dizia assim, não, a gente vai fazer uns exames, possivelmente ela tem uma doença genética, pode ser Down e ela vai sobreviver, mas eu creio que é o Patal, o Eduardo. Patal é aquela doença do filho do cantor Zé Vaqueiro, que a criança nasce, mas logo depois ela vem a óbito. E o Eduardo, geralmente ele não chega nem aos 7 meses. Então a criança, ela, por essa doença genética, ela vem a óbito. Geralmente elas têm genes a menos do que é o normal. E aí ele disse, olha, vai fazer o exame, é um NIT, e volta para a gente ver se a gente ainda está no jogo. E nós fomos fazer o exame, e uma sexta-feira à noite, esse exame era para chegar o resultado na segunda-feira. Numa sexta-feira à noite eu estava muito quieta, todo mundo dormiu e eu não conseguia dormir. Então eu fui para a sala da minha casa, eu orava, eu pedia a Deus que eu queria dormir, mas eu não conseguia. E eu comecei a cantar, uma música que dizia assim, acalma o teu coração. E eu pedia a Deus, Senhor, acalma o meu coração, porque eu não vou conseguir dormir desse jeito. E era uma agitação imensa. E aí, o meu celular vibrou. E quando eu abri o meu celular, estava lá no meu e-mail, a mais. Era o resultado do exame. E eu dizia assim, Senhor, eu abro sozinha, eu chamo alguém. Mas eu disse, Deus, tu não me colocaste aqui só, em oração, para eu não abrir esse exame. E eu abri o exame, quando eu vi negativo para Down, negativo para Patal, negativo para Edward, eu glorifiquei ao Senhor. E eu saí gritando, feito louca dentro de casa, acordei. Arena acorda, a menina não tem nada, ela não tem nada. E ele, desesperado, o que é que você tem? Tu está sangrando, tu está perdendo? Não, a menina não tem nada, Arena. E eu liguei para o meu sogro, ele saiu ligando para minha sogra, para o pessoal, e a gente dizendo, meu sogro chegou lá em casa, 11 horas da noite, e a gente só fazia chorar e agradecer a Deus, porque ela não tinha nada. E no outro dia, era sábado, mas mesmo assim eu mandei o resultado para o Dr. Glaucio. E ele disse, eu não estou acreditando, não pode ser, não tem condições dessa menina não ter nada. Volta aqui no consultório na próxima semana. A gente voltou. E ele continuava fazendo as medições e ela não crescia. E aí ele disse, olha, eu não vou dar diagnóstico só, eu vou encaminhar vocês para outro especialista em medicina fetal, no IMIP, Dr. Orlando Gomes, no Cetros. Vocês vão para lá e lá vocês vão ser acompanhados também por eles. Então eu passei aí de 15 em 15 dias para Dr. Orlando, para Dr. Glaucio, e de 15 em 15 dias para Dr. Orlando. Então toda semana eu estava em Recife fazendo ultrassom e fazendo as medições. Com 28 semanas, eles pediram um ecocardiograma fetal. E eu passei 2 horas dentro de uma sala com a médica procurando um defeito no coração. E a Ariane, ela dizia assim, se ela tem uma doença genética, ela tem um defeito no coração. E chegou um momento que eu dizia, doutora, eu já não aguento mais, a senhora mexendo na minha barriga, porque incomodava, e ela 2 horas. E ela dizia, eu não estou achando nada, não vou nem dar um laudo hoje. Daqui a 2 dias você vem buscar esse laudo, porque não tem condições. Se ela tem uma doença genética, ela tem que ter um problema no coração. Mas o laudo foi negativo, para a honra e glória do Senhor, porque ela é promessa. Ela era o nosso milagre, é o nosso milagre. E aí, com 30 semanas, nós voltamos ao CEP. Por coincidência, a gente nem sabia. A médica que fez o ecocardiograma fetal dela estava lá no CEPES e eu estava sentada e ela passou. Doutora Rayane, a senhora trabalha aqui também? Ela disse, trabalha. Eu disse, eu vim para uma consulta com o doutor Orlando. Ela disse, vamos entrar. E a gente entrou. E novamente, ele, ela e mais outro médico renovaram todos os exames dela e disseram, a gente vai fechar um diagnóstico. Quando a gente entrou na sala, tinha mais de 30 médicos sentados, estudantes. E aí ele fechou a cortina, me colocou lá e disse, olha, Vanessa, eu vou ligar para o Dr. Glaucio, porque a gente já tem um diagnóstico fechado para a Ariane. E ele ligou para o Dr. Glaucio na nossa frente. E o Dr. Glaucio disse, Glaucio, você já sabe qual é o diagnóstico? Aí ele falou, acondoplasia. Aí ele disse, foi o diagnóstico que a gente fechou aqui, a gente só queria certeza. Na hora a Ariane foi logo para o celular pesquisar, quando ele desligou, ele falou assim, ela é anã, doutor? Ela tem nanismo? Aí ele falou assim, é o nosso diagnóstico. A Ariane vai ser anã. E aí ele olhou para mim e disse, olha, Vanessa, a gente vai te acompanhar no IMIP, com um psicólogo, para poder você entender a situação.
A gente vai sair daqui agora para deixar vocês um tempo e depois a gente volta porque eu preciso abrir as cortinas, que é para que os outros médicos entendam a situação de Ariane. E aí, quando ele saiu, né, eu, no meu desespero humano, comecei a chorar. E eu dizia assim, Ariane, a gente mora numa cidade pequena. Onde é que tu veio? Né? Não ir com ele, essa menina vai sofrer demais. Né? Carlinhos vai sofrer junto com ela. Como é que a gente vai explicar isso? Eu já cheguei a ser cômico agora, né? O pastor perguntou lá nos cantorreiros. Eu disse, ela nunca vai casar, meu Deus do céu. Ela nunca vai encontrar alguém para casar, né, gente? Como o cérebro da gente funciona, né, num momento de desespero, assim. Mas aí ele abriu as cortinas, foi lá e começou a relatar o caso dela. Ele falou que ela teria acondoplasia, que é o nanismo. Mas lá no fundo, e meu sogro disse que foi um anjo que falou naquele momento, o médico se levantou e disse, doutor, ela não é só uma bebê pequena, não. Aí ele falou, não tem condições. Ele disse, mas ela não tem nenhuma das características do não. Ela não tem a cabeça maior, né? A testa proeminente, que eles chamam, as mãos dela de tridente, os pés de bolinho e a coluna que é curvada, porque o anão ele já tem uma lordose, ele já nasce com uma lordose. E ela não tem nenhum desses outros, ela só tem os ossos, ombros curtos. Ele disse, mas mesmo assim a gente fechou. Ele, mais ou menos assim, né? Eu sou a sumidade aqui e você está querendo me contestar diante do diagnóstico de 2 médicos especialistas em medicina fetal e eu, que sou especialista a nível de Brasil, não existe. O diagnóstico dela é a acondoplasia. E eu passei aí toda semana para o IMIP. E todas as vezes que eu chegava no IMIP, o documento de Ariane saía, o laudo dela saía como acondoplasia. Com 37 semanas de gravidez, eu cheguei até o IMIP sem nenhuma sacola. Eu fui para uma consulta. E quando eu chego lá, nenhuma bolsa de Ariane eu tinha levado. Ele olhou para mim e disse, você vai ter Ariane hoje. Eu disse, mas doutor, a gente não trouxe ela. Ele disse, não tem mais como esperar. Ela vai nascer hoje. Me encaminhou. A Ariane até brincou assim, oxe, isso, vai liberar a gente para ir para casa. E amanhã a gente volta outro dia, né? Só caiu a ficha depois que a moça chegou com a minha bata e a pulseira. E aí ele disse, não, vai ser agora realmente, e eu vou mudar para as sacolas e lingueiro, né? E aí, para vocês terem noção, tinham 4 mulheres junto comigo, total 5, né? Para terem bebês de parto cesariano naquele dia. Eu passei na frente das 4 que tinham chegado primeiro que eu, porque a Ariane precisaria de UTI. Ela sairia direto da sala de parto para a UTI, né? Só que antes de chegar até o parto, né, teve um episódio bem engraçado, assim, engraçado agora no momento, porque quando a gente saiu, né, do diagnóstico lá das 30 semanas, a gente chegou na frente do elevador e seu Paulo ligou, né, meu sogro ligou. E a Arina disse, eu vou contar a pai agora. Eu disse, não, você não vai contar nada, nem a seu pai, nem a sua mãe. Eu não vou contar nada da nossa família. Ele disse, mas o pessoal vai ter uma surpresa, a menina vai nascer anã e vai ficar todo mundo surpreso sem saber. Se você não vai contar nada, porque a Ariane vai nascer perfeita. Ela vai ser perfeita porque ela é promessa de Deus. E nós guardamos esse segredo. Ninguém sabia da possibilidade que a Ariane poderia ser anã, somente eu e ele. Porque eu tinha a certeza que Deus estava trabalhando na nossa vida e que ela ia nascer perfeita. Amém. E aí eu fui para a sala de parto com essa convicção, mesmo tudo ao meu redor dizendo que a Ariane iria para uma UTI, que a Ariane iria ser anã, mas eu dizia, Senhor, eu só quero uma coisa, que eu escute o choro da minha filha e que eu possa sentir ela. Independente da forma como ela vir, ela vai ser amada e vai ser cuidada, porque ela é uma obra das tuas mãos. Mas eu tenho certeza e eu tenho fé que a Ariane vai vir perfeita. E aí, na sala de parto, disse que a minha pressão ia 24, 26, né? E o médico chegou até a falar que poderia sair uma das duas dali, né? Ou eu ou ela poderia ficar na sala de parto. E ele, a todo momento, ele me perguntava assim, você está bem? E eu dizia, estou. E por que tu está calada? Eu dizia, eu só estou orando, Arigama. E eu só pedi a Deus, faz eu escutar o choro da minha filha. E aí a médica disse, Ariane vai nascer. E quando ela disse, Ariane vai nascer, que eu escutei o choro dela, eu caí no pranto e chorei, eu só fazia agradecer ao
viva, independente da forma como ela estivesse ali. E aí ele se levantou, e eu só escutei quando ele falou assim: Vanessa, a Ariane é perfeita, ela não tem nada. E aí entra um médico, né, pegou o laudo dela, e no laudo dela dizia acondroplasia. E aí ele falou o seguinte: mãe, eu posso não ser um dos médicos mais inteligentes do mundo, mas a sua filha, ela não tem nada, ela é perfeita. E por 3 vezes a palavra perfeita se repetiu. A primeira, quando a gente estava na porta do elevador, e eu disse a ele: ela vai nascer perfeita. A segunda, quando ele falou que ela era perfeita. E a terceira, quando o médico disse que ela era perfeita. E realmente, ela é perfeita porque ela é uma obra de Deus, e Deus preparou ela para estar no seio da nossa família e só trazer bênçãos. Com um mês depois, eu levei a Ariane para o médico, né, para o Dr. Glaucius, e ele levantou ela. Ele virava ela de um lado para o outro e ele dizia: eu não estou conseguindo entender, né? Até que chegou um momento que ele levantou ela e ele disse assim: Deus é Deus, Deus te abençoe, minha filha, né? E ele disse assim: Vanessinha, eu te admiro tanto porque tu nunca desistisse. Toda vez que tu chegava aqui, eu tenho uma notícia ruim para te dar, e tu nunca saísse daqui triste, desanimada, sempre com um sorriso no lábio, voltava brincando com as meninas. E eu disse a ele: doutor, é fé. Quando a gente tem fé, a gente acredita no propósito de Deus, nada vai abalar o que a gente sente e aquilo que a gente crê, né? E o Senhor preparou. E eu disse a ele: uma amiga minha me falou que a Ariane veio para confundir os médicos, e ela realmente confundiu, desde o dia que o Senhor disse que era ela um menino e não uma menina. E aí nós levamos para o outro médico, e assim como ele também, ele se admirou, porque, né, realmente a Ariane é só uma bebê pequena, né? A nossa pediatra diz: ela é 1,5 centímetro, menor do que os outros bebês, mas ela não tem problema algum, né? E a gente tem que glorificar Deus todos os dias pela vida dela e agradecer. E eu dizia ao pastor no dia que ele foi na nossa casa, né? Dizer aí, Deus tinha um propósito nas nossas vidas, né? Não foi à toa que nós perdemos 4, não foi à toa que a toda a minha gestação a gente teve problemas em cima de problemas, porque a gente precisava falar para outras pessoas o quanto Deus é um Deus do impossível e o quanto Ele pode transformar as nossas vidas. Ele transformou a vida da minha família, Ele pode transformar a vida de qualquer um de vocês que estão aqui hoje. Ele pode transformar a vida de qualquer um que está ali fora, porque é o Deus do impossível, basta a gente crer e ter fé. Amém. Agradeço também hoje ao pastor, né, que esteve lá na nossa casa, e quanta alegria trouxe também no momento de tanta tristeza, né? Eu digo também que a Ariane foi a bênção da minha vida. Há 3 meses eu perdi a minha mãe com Alzheimer, ao qual eu cuidava há 10 anos, né, que virou a minha filha. E assim que, após um mês do nascimento de Ariane, a minha mãe se foi. Então eu digo que também Deus preparou até isso para mim, né? Não de ocupar o espaço da minha mãe, mas de ocupar o espaço da minha vida em relação a ter alguém para cuidar, para que eu não visse a morte dela como algo desanimador, né? Então, assim, Deus prepara tudo. E eu creio que a Ariane vai ser grande, né? E ela vai poder sim propagar a palavra do Senhor por aí, né? E vai dizer o quão milagre ela é, que Deus pode fazer um milagre na vida de todos. Muito obrigada. Amém.